Olá e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o professor Diego Pinho e na aula de hoje nós vamos falar sobre navbar responsivas. Então, quando você constrói um site, é muito comum que ele tenha um menu e é muito comum que esse site ele precise funcionar tanto no desktop, ou seja, no computador, quanto no dispositivo móvel. E para isso você precisa adequar o tamanho desse menu. Afinal, se ele tiver muitos itens, ele vai funcionar muito bem no computador, só que muito mal no celular. Então a gente precisa criar uma navbar, né, responsiva, ou seja, que consegue se adaptar. E a forma mais comum de criar essa navbar é através daquele menu hambúrguer, né, que é aquele menuzinho que tem os três tracinhos, onde no desktop você tem ali os menus, os itens todos distribuídos, só que quando você diminui a tela, né, eles ficam escondidos dentro desse menu. E hoje eu quero te ensinar como você consegue construir um desses navbars responsivos, minimalistas, que funciona super bem, que inclusive é o que eu utilizo hoje no meu site. Então você está vendo aqui na direita o site ali que você pode acessar, o diegopinho.com.br. E ele tem esse menu aqui, onde você tem esses três tópicos aqui só que se você aumenta aqui, né, que você representaria ali a visualização no celular, você tem essa caixinha aqui que você clica, e aí você pode selecionar, e aí, aumentando aqui o tamanho da tela, você tem novamente aqui os itens. Legal? Então quero ensinar aqui como nós podemos construir do zero essa navbar, e aí, obviamente, que você pode customizar de acordo com a sua preferência. Legal? Então vamos começar por partes aqui. A primeira parte vai ser realmente criar o arquivo HTML que diz respeito somente a navbar funcionando no desktop. E aí depois nós vamos adaptando ela de acordo com a necessidade. Então eu tenho a imagem aqui, eu vou começar só com a imagem que eu já baixei diretamente do site, inclusive. Você pode, se você quiser, reproduzir essa mesma navbar com o mesmo logo, mas não precisa porque o código vai estar disponibilizado aí para você poder acessar. Então vou criar aqui o index.html, vou digitar HTML5 aqui e aí ele vai me dar um template ali para que nós possamos trabalhar. E aí eu vou colocar aqui só navbar responsiva. E aí a partir daqui nós já temos o que nós precisamos. Bom, a primeira coisa que eu vou construir aqui, antes que eu me esqueça, é que nós vamos precisar de CSS para fazer essa mágica acontecer. E aí eu acho interessante colocar o CSS em um arquivo separado. Então vamos criar um link aqui de CSS e eu vou criar esse arquivo style.css. Então vim aqui, style.css. E aí eu vou colocar algumas coisas aqui que vão servir meio que de configuração geral do projeto, não diz tanto respeito ali à navbar em específica. A primeira delas é a fonte que eu vou utilizar. Essa fonte aqui ela se chama Poppins, e aí eu preciso trazer essa fonte porque ela não tem por padrão no computador, ou enfim, caso não tenha, eu já trago aqui através do Google Fonts, ok? Segundo ponto é que eu vou arrumar aqui o box sizing, então vou mudar aqui para border box. Outra coisa que eu já vou alterar aqui é que eu vou tirar toda a margem e todo o padding para que essa navbar fique bem rente aqui ao tamanho da nossa página. E vou só configurar aqui para utilizar a fonte que eu acabei de trazer, né? Então aqui vai ser a Poppins. E se por acaso deu algum problema, traz uma sans serif aí. Legal, esse é o primeiro ponto. Para que nós possamos enxergar aqui como o nosso site está ficando, eu vou utilizar a extensão aqui do Live Server, tá? Então vou clicar aqui em Go Live e ele vai abrir aqui o navegador, ó, na porta 5500, ele vai abrir aqui uma visualização do nosso site, tá? Então aqui nós vamos vendo em tempo real como vai ficando o resultado da nossa navbar. Legal. O que eu vou precisar agora? Vou precisar de uma navbar, certo? E aí eu vou adicionar uma classe que eu vou chamar de navbar. Boa. Nessa navbar, então, eu vou ter uma imagem. Vamos colocar aqui a imagem, que vai ser a imagem que está aqui, né? A logo PNG. Então, logo. Se eu trouxer aqui, ela já deve ficar gigante aí na tela. E aí, dentro da navbar, eu vou precisar de uma div, que eu vou chamar de navbar links. E aí, dentro dessa navbar, eu vou precisar de um L. E dentro desse L, eu vou precisar de 3 LIs. Legal? E aí, na verdade, dentro desses LIs eu vou precisar de um A. Boa. Agora eu tenho o L, tenho os LIs e todos eles vão representar itens, certo? Que são os itens que eu vou adicionar na minha página. Todos eles vão ser links mortos por enquanto, tá? Então não vai dar lugar nenhum. Mas eu vou representar a mesma coisa que tem lá no meu site. Então a home, o sobre e o contato. Legal, em termos de estrutura, inicialmente o que nós precisamos para a nossa navbar é isso.
tá bem diferente do que tá aqui, né? Isso porque nós ainda não aplicamos nenhum CSS. Então vamos lá. Em termos de CSS, o que nós vamos fazer? Primeiro vamos ajustar aqui a nossa navbar, tá certo? Então vou colocar aqui navbar, que foi a classe que eu inseri. E a primeira coisa que eu vou fazer é um display flex para jogar os itens aqui para o lado. Vou colocar aqui o position relative, porque eu vou ter que posicionar algumas coisas de forma absoluta. Vou colocar aqui o justify content space around, porque eu vou querer que ele fique dessa forma aqui, com o espaçamento desse lado e desse lado. Então eu preciso que ele considere esse espaçamento. Pode ser, muita gente faz o logo mais centralizado não, né? Mais aqui para esquerda. Aí você pode configurar da forma como você preferir aqui, tá bom? No caso aqui, eu quero desse jeito. E aí, o Align Items, eu vou deixar Center aqui, porque eu quero realmente que eles fiquem centralizados de acordo com o tamanho que eu tenho dessa nave, né? Dessa navbar. Além disso, aqui eu vou colocar só um detalhe que diz respeito à borda. Então aqui você vai ver que existe uma pequena bordinha que separa dessa segunda seção aqui. E aí eu quero colocar aqui também. Então eu vou colocar aqui border bottom color. Eu vou colocar aqui a cor que eu estava usando, mas aí você pode usar a cor que você quiser, tá? Aqui é 234, 236, 243. Legal? Aí eu vou colocar aqui o border bottom style. E aí o style que eu quero aqui é o solid. E aqui eu vou querer que ele tenha só um pixel. Maravilha, então temos aqui, ó, agora o itemzinho aqui, né, a nossa bordinha aqui embaixo. Legal. Essa imagem, ela tá atrapalhando porque ela tá muito grande, né, então vamos dar uma ajustada nela aqui. Então, navbar, img. E o tamanho que eu estava utilizando lá era 220 pixels. Então, ó, aqui ela já fica um pouco mais adequada. Legal? Bom, ela ainda tá faltando coisa, né, porque ela tá aqui, né, esses itens eles estão alinhados, né, tá um em cima do outro e ainda tem esses tópicozinhos, enfim, tá um pouco diferente do que a gente precisa, então a gente ainda tem que fazer alguns ajustes. Então vou pegar aqui o navbar links, que é a parte, só mostrar aqui, né, que é onde estão os links, né, então vou trabalhar com essa parte aqui agora. E aí eu vou inserir aqui um display, flex também, vou tirar qualquer margem aqui e vou tirar também qualquer padding. Legal. O que eu vou fazer aqui agora, na verdade aqui, né, eu quero fazer isso no L. Legal, agora ele vai jogar os itens um do lado do outro. Agora eu quero dar uma ajustada nisso aí, né? Então, vou colocar aqui navbar, links no L. E aí, para tirar essa bolinha, né, que fica, nós alteramos a propriedade list style. Então, vou colocar como none aqui e ele já começa a tirar esse item para mim. Agora eu quero trabalhar um pouquinho nesse link, né? Porque, por padrão, tudo que é âncora, né? Tudo que é A aqui, ele tem esse comportamento padrão, né? E eu quero retirar isso, porque tá me atrapalhando dessa forma. Então, vou colocar aqui navbar links, e aí eu quero trabalhar com A que está dentro do LI ali. Primeira coisa, eu vou colocar um display block aqui. Vou colocar um text decoration none, eu não quero nenhuma decoração no meu texto. Vou colocar um paddingzinho aqui, para ele ficar com esse efeito aqui, ó. Né, esse efeito cinzinha aqui, com esse espaçamento. Então, vou colocar um paddingzinho aqui de 1. Colocar essa cor cinza, que é o... Na verdade, ó, a cor do texto, né, que é o 333. E aqui eu vou utilizar o font weight de 500, que é o peso que eu uso lá no site, tá? Essa fonte ela fica mais pesadinha, né? Se eu tiro aqui o 500, ó, ela fica mais levinha, o que também fica legal. Mas, enfim, para trazer igual no site, eu vou deixar dessa forma. Agora que ele já tem espaçamento, falta só esse detalhezinho aqui do hover. Então vamos adicionar aqui. Então, navbar, links, li hover. E aí, o background color, aí sim vai ser o cinzinha. Eu costumo usar esse DB aqui, fica fácil de decorar. E aí sim, temos já a navbar correspondendo ali ao layout desktop. Então já funciona ali de forma bem semelhante ao que nós temos aqui. Legal? Aqui ele só está com um zoom, por isso que parece maior, ó. Mas está praticamente igual. Boa. Agora o que acontece, né? À medida que eu vou aumentando aqui,
ele quebra, né? Porque ele começa a vazar aqui para a direita. E é exatamente esse tipo de situação que nós queremos evitar, né? Ele funciona muito bem aqui, só que eu quero que ele funcione muito bem também para dispositivos menores, né? Então, esse aqui seria uma tela de celular ali mais apertadinha. Como é que nós vamos fazer para resolver esse problema? Para resolver esse problema é exatamente o passo que nós temos aqui no site, onde, né, você tem uma quebra, e nessa quebra esses itens saem de cena e você adiciona esse menuzinho. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos começar então com a construção do botãozinho, né, do menu hambúrguer. Tem várias formas de você fazer esse hambúrguerzinho, tá? Você inclusive pode usar os ícones lá, tem uma aula aqui no canal sobre o IO Icons, e aí tem ícone lá que você pode usar. Aqui nós vamos construir ele na mão. Não necessariamente a melhor opção, mas é uma que você pode utilizar. Então nós vamos ter um A, e nesse A eu vou utilizar 3 spans. E aí cada um desses spans vai ter uma... Não era isso que eu queria, não. Acho que é span bar, e aí tem que colocar o 3 aqui, né? Span bar... Isso, agora sim. Então vou ter o A, que vai representar aqui meu botão, e eu vou ter 3 spans aqui. Poxa, eu queria que ele tivesse formatado. Feinho assim, né? Mas eu tenho agora 3 spans aqui. Esse bar representa a barra, que vai ser exatamente essas listrinhas aqui. Cada uma delas eu vou chamar de barra, tá? Aqui no caso também não vai para lugar nenhum. E faltou adicionar uma classe aqui, que eu vou adicionar que eu vou chamar de toggle. Toggle button. Né? Ou seja, o botão de alternar aí. Em termos de HTML, é só isso que nós vamos precisar, tá? Para construir a nossa estrutura. Agora, o que nós temos que fazer é ela aparecer aqui, né? Ela ser construída. Por enquanto não aparece nada, porque ele praticamente não tem conteúdo aqui, né? Essas barras não representam nada, não tem nada escrito. Então nós vamos fazer elas aparecerem com CSS, construindo exatamente essa espessura aqui das barrinhas. Então vamos voltar aqui para o nosso CSS e vamos fazer essa estrutura necessária. Então aqui embaixo, nós vamos pegar o nosso toggle button, e você vai perceber que eu tenho dificuldade de escrever esse toggle, tá? Mas eu vou tentar. E aí, lembra que eu falei que eu precisava do posicionamento? O posicionamento relativo aqui, na navbar, é porque aqui eu vou precisar do do posicionamento absoluto, porque eu vou querer posicionar esse botão absolutamente dentro da minha tela, da minha navbar. Aqui eu vou colocar um top, só para ele ter um distanciamento também, então vou colocar aqui 75 rem. O posicionamento também, né, em relação à direita, vou colocar de 1. Vou colocar aqui um display. Vou colocar block por enquanto para que nós possamos ver ele. E aí depois aqui, né, tem que lembrar que aqui a ideia é que depois ele seja none, né, porque eu não vou querer que essa barra fique aparecendo, esse desenho fique aparecendo quando estiver nesse layout. É só quando estiver no layout responsive mobile. O Flex Direction eu vou colocar como coluna, né? Porque essas barrinhas elas precisam ser posicionadas uma em cima da outra. Vamos colocar um Justify Content aqui, um Space Between. Já vai servir o suficiente. Aí um tamanho. E uma altura. Aí esses tamanhos, obviamente, você pode alterar à medida que você quiser, tá? Isso não tem problema nenhum. E aí agora eu preciso configurar o tamanho das barrinhas para que elas possam aparecer aí. Né, porque até agora não parece que existe nada. Então vou colocar aqui uma altura de 3 pixels para elas. O espaço que eu quero que ela ocupe é 100% do espaço disponível ali. Não é 100% de dinheiro. Isso. Vamos colocar a corzinha ali, background, color, a mesma cor que eu utilizei ali para o menu. E um border radius, vamos colocar uns 5px ali. Legal. Agora isso aqui já deve ser o suficiente para fazer a nossa barrinha aparecer. Legal? O que eu vou fazer aqui, ó? Vamos pegar aqui. E aí se dermos uma olhada aqui agora na nossa navbar, tá ali. O nosso botão de toggle, ele tá aqui, tá vendo? Agora falta só a gente ajustar para ele aparecer. E já percebi o que eu fiz, né? Lembra que eu falei que eu tinha dificuldade de escrever a palavra toggle? Exatamente o que eu fiz aqui, né? Ai, Jesus. Agora sim, né? Agora vai aparecer. Beleza. Temos o nosso botãozinho ali construído. Maravilha. E aí agora o que nós precisamos fazer, né? Agora nós temos que fazer com que ele apareça somente no momento em que esse layout, né, ele tiver bem assim, tiver menorzinho. Para conseguir fazer isso, essa adaptação,
nós temos que construir um CSS que é basicamente ali uma condicional. Para conseguir fazer isso, nós vamos utilizar então as Media Queries. E aí ela funciona de uma forma relativamente simples. Olha só, eu vou colocar aqui Media e eu vou colocar uma condição aqui dentro. Então, se o tamanho máximo dessa tela ali for até 600 pixels, tudo que tiver aqui dentro eu quero que você faça. Ou seja, até 600 pixels, você vai fazer o que está aqui dentro. Se passar de 600 pixels, esquece as regras que eu coloquei aqui dentro. Tá bom? Vamos lá, que tipo de adaptação nós vamos ter que fazer aqui? Então, primeira coisa, navbar. Flex Direction, vou colocar aqui como colo. E vou alinhar todos os itens no centro. E aí, esse toggle button, né, aqui agora ela precisa ser none. E aqui precisa ser flex agora, né? Porque eu quero que ele apareça somente nesse momento. Então, aqui vai ser none. Não está visível. E aí, quando a condição aqui de ser menor de 600 pixels, no máximo até 600 pixels, aí ele vai aparecer. Legal, se eu fizer isso, ó, ele já desaparece. E aí, se eu fizer agora aqui, ó, ele já aparece, só que eu tenho os itens aqui embaixo. E não é exatamente isso que eu quero, né? Eu quero que eles só apareçam à medida que eu faça o clique no botão. Então, a gente vai adaptar isso aqui para ficar parecido com esse aqui. Tá? Um embaixo do outro. Dá para fazer assim também, não ficaria tão ruim, mas geralmente quando você faz o menu, os itens ficam um embaixo do outro. Então, a gente precisa adaptar esses links, né, esses botõezinhos para ficarem adequados, né, para ocuparem o espaço inteiro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Navbar links display none. E aqui, width vai ser de 100%. Boa. Aí aqui embaixo, na navbar links, no L, o tamanho eu quero que seja 100%. E quero que esses itens que estão um do lado do outro, eles sejam direcionados por coluna, né? Então fiquem um embaixo do outro. Legal. E aí, para os itens ficarem certinhos, né? Para que a gente possa ver, eu vou alinhar, fiquem certinhos no centro, né? Eu vou pegar o L, no L, vou dar um text align center aqui, só para o texto ficar centralizado. E só para dar um espaçamento aqui, eu vou dar um padding. Só para ficar com o mesmo espaçamento que ele tem lá no site. Então aqui 0,5 por 1. Tá ótimo. Legal, agora ele está aparecendo aqui, né? Porque nós fizemos com que ele não aparecesse. Né? Eu quero que só que quando eu clicar no botão ele apareça. Se eu tirar essa regrinha aqui, né? Ele vai aparecer e aí sim nós temos o comportamento esperado. O que nos leva então ao último problema que nós temos que resolver, né? Que é eu preciso alterar essa propriedade para que quando eu clique no botão ele aparece o menu e quando eu clicar de novo ele soma com esse menu. Certo? Então, inicialmente ele precisa começar com none, só que de alguma forma eu preciso fazer com que ele apareça. E aí é onde entra o JavaScript. Nós vamos precisar um pouquinho de JavaScript para conseguir complementar esse comportamento. Então aqui eu vou adicionar um scriptzinho. Então vou colocar aqui script. Vou colocar aqui script mesmo, script.js. Vamos criar esse arquivo. E qual que vai ser a ideia? A ideia é que eu pegue esse botão e eu coloque um event listener nele para saber quando ele foi clicado. E toda vez que ele for clicado, eu vou pegar a navbar aqui e vou adicionar uma classe que vai indicar se esse elemento deve aparecer ou não. E essa classe eu vou chamar de active. Então eu vou pegar aqui, ó, vou fazer o seguinte. Se ele tiver a classe active, ou seja, ativo, esse display, na verdade, eu quero que seja flex. Se ele não tiver, ele vai ficar com esse comportamento anterior, que é o none. E aí no JavaScript a gente vai fazer então que toda vez que eu clicar no botão, ele vai fazer o toggle disso, né? Ou seja, se não tiver, ele adiciona e se já tiver, ele tira. Como é que eu vou fazer isso então? Vamos lá. Eu tenho que pegar os elementos aqui, né? Então vamos pegar aqui o toggle. Meu Deus, como eu tenho dificuldade de escrever essa palavra. Document. Aí aqui nós podemos pegar pela classe mesmo. Get element by class name. Toggle button. E aí aqui ele sempre retorna um array, né? Então eu vou precisar só do primeiro elemento que ele vai encontrar. Aqui embaixo eu vou precisar fazer algo parecido, só que vai ser o navbar links.
E aí, obviamente, que a classe aqui eu vou ter que alterar também. Legal, agora que eu tenho o elemento, eu posso pegar aqui o togglebutton.add event listener, vou colocar click, e aí toda vez que eu clicar, o comportamento que eu vou querer fazer vai ser o seguinte, eu vou pegar o navbar links, vou pegar a lista de classes que estão aplicadas nesse elemento e vou fazer um toggle. Né? E o toggle faz exatamente isso, ele adiciona action, ele adiciona se não tiver, e se já tiver, ele tira. Legal. Agora, se eu clicar, né, eu adiciono a classe, e se eu tirar, ele remove. Se eu adicionar, né, se eu aumentar o tamanho da tela, ele volta para esse menu, então não tenho mais o toggle aqui, né, posso clicar à vontade, não acontece nada. Se eu diminuir o tamanho da tela, agora eu tenho o toggle, e aí eu posso selecionar esse elemento. E aí a gente conseguiu fazer exatamente a mesma barrinha que nós temos aqui no site. Obviamente você pode alterar, né, como eu disse, os tamanhos, o layout, o distanciamento, enfim, mas a base é essa, funciona muito bem e eu espero que você tenha gostado. E falando em gostar, né, se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, se inscrever e ativar todas aquelas coisinhas. Todo o código que eu utilizei, as instruções estão na descrição desse vídeo, você pode consultar também caso você queira só pegar o código e replicar e fazer da sua maneira. Não esqueça de conferir o restante do canal, tem bastante dicas de tecnologia, coisas básicas assim que podem te ajudar no dia a dia. E não esquece de compartilhar também com aquela pessoa que sempre sofre para conseguir fazer essa navbar responsiva. Agora tem uma fórmula aí que pode acabar te ajudando. Te espero num próximo vídeo, a gente se vê por aí. Eu sou o professor Diego, um grande abraço e até mais. Valeu, tchau, tchau.